Olá pessoal, começamos hoje um novo conteúdo. Nós encerramos o primeiro, que é a história de Criciúma, entre 1880 e 2020. Obviamente que nós vamos voltar de vez em quando a esse assunto, mas agora a gente começa o nosso primeiro conteúdo da história do Brasil. República Velha, entre 15 de novembro de 1889 até 1930. Vamos começar então com a Proclamação da República. Vocês vão ver ali, pessoal, que nós temos alguns textos, tá? Alguns textos falando sobre a República Velha no Brasil e os principais acontecimentos iniciais. Na outra semana, a gente continua esse assunto. 15 de novembro de 1889 aconteceu um golpe. A República começou com um golpe liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, o primeiro presidente da República no Brasil. Então, dia 15 de novembro, ele é um feriado nacional. O dia que o Brasil proclamou a República e deu 2 dias para a família imperial do Dom Pedro II ir embora do Brasil. Eles foram embora. Então acabou aquele regime da monarquia, onde o Brasil era governado por imperador, que passava de pai para filho, ou seja, o poder era hereditário. Lembra? Dom João foi embora, assumiu Dom Pedro I. Dom Pedro I foi embora, quando o filho dele fez 14 anos, golpe da maioridade, assumiu Dom Pedro II. E assim seria. Quem seria a próxima a assumir? Princesa Isabel, seria a Imperatriz Isabel. Aí acabou esse regime da monarquia, agora veio a República. República significa coisa pública, do povo, tá? É um regime onde você elege, o povo vai eleger um presidente da República, não mais o imperador. O imperador é pai para filho, o povo não escolhia. Agora vai ter um presidente da República que o povo vai votar e vai escolher para governar por 4 anos, por um período. Então agora com a República você tem um presidente, não mais o imperador. Ele vai governar só por 4 anos, não é mais até morrer como na época do Império. Agora você tem na República Presidencialista no Brasil, que passou a ser uma república federativa. Você não tem mais agora províncias, tem estados. 26 estados mais o Distrito Federal. Essas federações, esses estados fazem parte do Brasil. Tá, pessoal? Agora nós temos 3 poderes independentes. O Executivo, Presidente da República, o Legislativo, deputados federais e senadores, e o Judiciário, Superior Tribunal Federal, que é o Supremo Tribunal Federal, que é o STF. Então, Executivo, Presidente, que executa as obras, as políticas públicas, né? As ações, as obras, onde vai investir. Você tem um Congresso, que propõe projetos de lei e fiscaliza o presidente, né? Os deputados federais, senadores. E você tem o Judiciário, o Supremo Tribunal Federal, que vai julgar as leis e resolver conflitos quando alguém descumpre a Constituição do Brasil. Então tem 3 poderes, um não manda no outro. O presidente não pode mandar no Congresso, o Congresso não pode fazer o que o presidente faz, a Justiça não pode fazer o que o presidente faz, o presidente não pode interferir na Justiça. São 3 poderes independentes. Entenderam? Executivo, Legislativo e Judiciário. Agora o Estado ele é laico, ele não tem mais uma religião oficial. Na época do Império era a Igreja Católica, o catolicismo era a religião oficial. Agora não tem mais. Você é livre para seguir qualquer religião. O Estado ele não tem mais uma religião oficial. Não que antes não pudesse, mas agora não tem mais religião oficial nenhuma. Agora nós temos presidente da República, a nível federal, deputado federal, senador. Estados têm os governadores, deputados estaduais que fiscalizam os governadores, né? Cada estado tem seu governador, cada estado tem seus deputados estaduais. E no nível municipal tem o prefeito e os vereadores. O número de deputados federais e estaduais depende do número de habitantes que cada estado tem. Senadores tem 3 por estados hoje em dia. Tem 81 senadores, 3 por estados. Deputados federais tem 513 deputados. Antes não era com esse número, né? O tempo foi mudando. Santa Catarina, por exemplo, tem 40 deputados estaduais. A República, esse primeiro período foi considerado como República Velha, ou seja, a Primeira República. Os primeiros 2 presidentes, vocês vão ver no texto, eles foram militares, entre 1889 a 1894. Primeiro Marechal Deodoro da Fonseca,
que depois saiu, entrou o Floriano Peixoto, que era conhecida como a República da Espada. Primeiros 5 anos, militares governando. Depois passou a ser os civis a governar, a República Oligárquica. Entre 1894 e 1930, foram as oligarquias, uma hora de São Paulo, uma hora de Minas Gerais, que governavam o Brasil. Houve a República do Café com Leite. Café, maior produtor São Paulo, leite, maior produtor Minas Gerais. Eles revezavam. Uma hora era um presidente de Minas Gerais, uma hora era presidente de São Paulo. Ocorreram, que você não vê no texto, alguns presidentes de fora desses dois estados. Mas normalmente porque tinha influência paulista e mineira. Ou seja, os estados mais importantes, mais ricos na época, Minas Gerais e São Paulo, indicavam os presidentes da República. Eles reclamavam muito que não tinham espaço no poder, acabaram com essa oligarquia, assumindo muitas vantagens e autonomias, porque eles indicavam o presidente da República. Você também tem aí a política dos governadores, os coronéis, eles ajudavam a eleger os deputados, os líderes estaduais. Esses representantes estaduais, deputados estaduais, elegiam o presidente da República. Então essa política do toma lá da cá acontecia muito. Você tinha o coronel, que era o cara poderoso ali, fazendeiro, que influenciava, ameaçava pessoas, obrigava, oferecia dinheiro, bens, objetos para que a população votasse em quem eles queriam. E vocês vão ver que nesse período da República Velha, de 100% do povo, apenas 3% votavam. Só homens brancos acima de 21 anos e que sabiam ler e escrever. Acabou aquela política de renda, porque no Império só votava homem branco que era muito rico. Muito rico. Agora eles acabaram com a questão do voto censitário, que é o voto pela renda. Agora você pode votar se você saber ler e escrever. Gente, nessa época, mais de 70% não sabiam ler e escrever. Você tira as mulheres que não podiam votar, os negros, os oficiais menos importantes da área militar, os LGBTs, lésbicas, gays, bissexuais, travestis, ninguém votava, mendigos, ninguém votava. Só votava homem branco que sabia ler e escrever acima de 21 anos. 3% da população votava. Olha só, de cada 100 pessoas, só 3 votavam. Ou seja, não aconteceu a democracia que devia acontecer no Brasil. Que democracia é essa que pouquíssimos votam? E era assim que aconteceu. Então eu peço para que vocês deem uma lida nesses textos, que eles estão bem interessantes para vocês lerem. Vai ter ali o primeiro, falando sobre a República Velha, sobre esses acontecimentos, quem podia votar, quem não podia votar, tá? Que tá muito interessante. Também depois o outro texto que fala da política do governador, a influência dos coronéis que eles tinham no interior, o voto de cabresto, porque a população era obrigada, era coagida a votar em quem eles queriam votar. Ameaçavam. Nessa época o voto era aberto, ou seja, você votava e todo mundo sabia quem você votava. O voto não era secreto como é hoje. Então o voto não era obrigatório e era aberto. O que acontecia? Acontecia que eles sabiam que tu votava. E também tinha uma outra situação que vocês vão ver no texto, que eles compravam voto, faziam de tudo, e se mesmo assim não ganhavam o candidato que eles queriam, eles adulteravam, fraudavam o resultado, colocavam voto de morto, voto de quem não estava ali, alteravam cédula para garantir a vitória que eles queriam. Então os coronéis, essas pessoas, elas tinham muito poder nos interiores dos estados, de alguns locais dos estados, como São Paulo e outros locais, e influenciavam a decisão do voto. Se mesmo ameaçando, comprando voto, ganhasse o outro que eles não queriam, eles fraudavam o resultado da eleição. Então vocês estão vendo que nesse primeiro momento do Brasil, da República Velha de 1889 a 1930, democracia que é bom não teve. O nosso principal ciclo econômico ainda continuou o café, a grande maioria do povo ainda continuava morando na roça. Ou seja, na prática não houve mudanças na vida do povo. Mas vai ter greves, vai ter protestos, vai ter várias revoltas e gente insatisfeita com esse regime aí e que lá na frente, em 1930, vai acabar caindo. Boa leitura, bons estudos e até mais.